Você se considera uma pessoa livre? Você se considera uma pessoa que tem liberdade? Porque nós estamos num mundo onde a liberdade ela é assim gritada aos quatro cantos. Todo mundo quer ser livre, todo mundo se proclama livre, todo mundo se acha livre. Muitas pessoas têm se falado assim, têm se auto-intitulado como pessoas livres. E eu conheço muitas delas que se auto-intitulam pessoas livres, pessoas que têm liberdade, que vão para onde quiserem, que fazem o que querem. Porém, essa liberdade, ela tem um preço. Esse tipo de liberdade tem um preço a se pagar. Né? Muitos se acham livres, por exemplo, para fazerem o que quiserem, falarem o que quiserem, com ofensas. Muitos artistas, por exemplo, eu vejo que cantam músicas com liberdade, se valendo da lei até, da livre liberdade de expressão. Muitas pessoas que escrevem textos, livros, charges, se valem também da liberdade de expressão. Muitos comediantes se valem da liberdade de expressão. Muita gente, em nome da liberdade, tem cometido barbáries. Porque se sentem como pessoas livres e tomam a liberdade para si, não como um dom, não como um presente, mas tomam a liberdade como um direito, né? Não é isso? A liberdade é um direito. Eu conquistei a liberdade. Se eu conquistei a liberdade, então eu falo o que eu quiser, para quem eu quiser, do jeito que eu quiser, e que se dane o resto. Então, muita gente se expressa dessa maneira. E é isso que eu quero que você preste atenção agora, muito cuidado com essa sensação de direito, de liberdade. Um preso, quando está na cadeia e ele conquista a liberdade, ele pagou um preço antes por isso, e agora ele se vê livre de algemas, livre de grades. Porém, se ele continua no mesmo erro, fatalmente entrará de novo na cadeia, preso. E essa liberdade que se prega aos quatro cantos hoje, ela é justamente isso. Ora você está livre, ora você está preso. Ora você está livre, ora você está preso. Você está preso pelas consequências do que você fez com essa liberdade. Está entendendo o que eu estou falando? A liberdade como um direito, ela é exercida. E isso é lindo mesmo. Porém, você paga o preço por exercer essa liberdade, o que você faz, aliás, com essa liberdade. Então, de nada adianta você ser livre e fazer coisas que são ilícitas ou coisas que não são bacanas do ponto de vista dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. Porque haverão consequências que deixarão essa pessoa presa. Deixarão você preso. Quantas coisas nós já fizemos que magoamos as pessoas? Nossos cônjuges. Nós mentimos, omitimos, não somos honestos com os nossos cônjuges. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. E aí você tem a liberdade de escolher isso. Pronto. Eu escolho. Eu tenho livre-arbítrio de escolher não falar ou mentir para uma determinada situação, para eu me beneficiar, etc, etc. Porém, você acabou ficando preso numa mentira, preso em algo que vai causar consequências futuras com toda certeza. Porque se você se mantém livre dessa maneira, cometendo coisas ilícitas,
E quando eu falo ilícitas, em relação até à palavra de Deus, aos mandamentos, aos princípios, às leis de Deus, você pagará o preço, você vai ficar preso, mesmo achando que está em liberdade. Eu vou ler um versículo aqui, 2 na verdade, que está em João 8, 31, 32, que diz assim, ó, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes, olha só, eram judeus que haviam crido, que estavam crendo em Jesus Cristo. Se vocês permanecerem, ficarem firmes, não desviarem, na minha palavra, quer dizer, naquilo que Jesus disse, verdadeiramente serão meus discípulos. Então ele disse, ó, vocês não precisam andar comigo, bastam permanecerem firmes no que eu falei aqui, nos meus mandamentos. Vocês escutaram o que eu falei? É isso que ele disse. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque essa verdade, a verdade do verbo, da palavra de Cristo, essa é a verdade. E essa verdade do que ele fala, do que ele proclama, essa é que liberta. Mas para isso você vai ter que se manter firme. E se você ainda acreditou e acredita nas palavras de Cristo. Então, primeiro, você tem que crer. Você tem que crer. Segundo, você tem que permanecer. E aí depois você tem que conhecer. E quando você crer, permanecer e conhecer Cristo, as palavras dele, esse conjunto vai te libertar. A liberdade está realmente aí. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a liberdade, por exemplo, que Paulo tinha dentro da prisão. Aí fala, poxa, Nico, mas você acabou de falar que a gente faz o que quer com a liberdade e depois a gente vai ficar preso. Paulo ficou preso pelos bons motivos, por não abrir mão da sua liberdade de crer, de permanecer e de conhecer a Cristo. Embora ele estivesse em algemas, embora ele estivesse dentro de uma prisão, ele estava livre, a sua mente estava livre. Ninguém conseguiu prender Paulo nas cadeias do mundo. Paulo era um homem livre. E assim é a nossa vida. Você tem que permanecer livre na sua mente. E essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo fala aqui. É a verdade que liberta, é a liberdade que vem através de você conhecer a Cristo, é a liberdade em que você anda livre a despeito de qualquer coisa indelével, onde ninguém pode te acusar. E se te acusarem, nosso Deus não te acusa. O nosso Deus não é um Deus acusador. Nosso Deus é um Deus libertador. É um Deus que ama e que traz a liberdade para você por causa do amor dele. É a verdade de Cristo que liberta o homem. As palavras dele, as palavras de amor, as palavras de irmandade, as palavras de cura, as palavras de harmonia, as palavras de bênçãos. Aquilo que está dentro da Bíblia, a palavra. As mensagens todas estão ali, todos os códigos de liberdade e as leis de conduta para se manter em liberdade estão na Bíblia. Então não se prenda à opinião de quem não conhece a Cristo. Essa opinião é livre, mas você ficará preso. Não fique com a opinião da mídia que não conhece a Cristo, porque você ficará preso, perderá sua liberdade. Não leia, não ouça, não veja, não ande com pessoas que pregam a liberdade, porém
andam presas. Você é uma pessoa livre, e se você está em Cristo, a liberdade vem através da palavra dele. E a palavra dele é a verdade. Se existe algo extremamente verdadeiro, é tudo aquilo que saiu da boca de Cristo. É ou não é? Tudo que ele falou é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, liberta. É a verdade absoluta, não é relativa, não se relativiza à verdade de Cristo. Não se relativiza a palavra de Cristo. Viver em Cristo, viver com Cristo é viver em liberdade. Em liberdade. Eu quero que você hoje pare para pensar nisso. Pare agora, nesse momento, depois de tudo o que eu falei, pare para pensar nisso. O que é que prende você? E vá na Bíblia e procure a liberdade que está lá, na verdade dele, nas palavras dele. E quando essa ficha cair, você verdadeiramente será livre. A verdade te libertará.